Oi, amores! Sejam bem-vindos à Casa da Tranquilidade e da Cura. Aqui todos são tratados com muito carinho e como parte da minha família. Estou aqui para acolher e ajudar. Aqui sou mãe, irmã e filha, e nessa casa todos nós nos ajudamos e nos acolhemos. Juntos podemos nos curar, nos apoiar e crescer. Se você procura um lugar de apoio e amor incondicional, chegou no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu coração. Delícias, vocês estão bem? Espero que sim. E os novos por aqui? Eu sou clarividente, clareaudiente, eu sinto energias, eu acesso vidas passadas e essa é a minha forma de fazer leitura de cartas. Os meus mentores podem trazer uma música, me lembrar de um filme, de uma série, um livro que eu tenha lido, um videogame que eu tenha jogado, algo que eu tenha experienciado nessa vida ou saiba das minhas vidas passadas que vocês já viveram. E isso pode ajudar vocês. Todos esses elementos são para trazer ajuda, para ajudar vocês a se conectarem com a leitura, saber que a leitura é para você. São parte da leitura. Tudo que os meus mentores trouxerem de informação, de elemento, fazem parte da leitura. Então, preste atenção. Se eu citar algum filme e você sentir que a leitura foi para você, que tinha a ver com o seu momento de vida, que você sentiu o seu coração vibrar, se emocionou, se você sentir que essa leitura for para você ou qualquer outra, e eu falar sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, uma música, procure ouvir a música, procure assistir o filme, a série, ler o livro, que isso tudo vai ajudar vocês nos seus processos de cura, vai ajudar a despertar vocês espiritualmente, se vocês estiverem nesse processo, vai ajudar a fazer as transformações necessárias para você conquistar alguma coisa. Tudo faz parte da leitura e tudo é uma ajuda para vocês. E se vocês sentirem que essa leitura é para você e quiser se aprofundar, a leitura vai ter uma leitura complementar que traz mais informações sobre aquilo que foi falado na leitura, ou pode trazer alguma outra coisa a mais que vai te ajudar. Na leitura de hoje, eu vou usar os cristais. Eu vou tirar a energia de um cristal que vai trazer ajuda. Então, se vocês sentirem que a leitura foi para você e quiser se aprofundar, se torne membro do canal no nível 2, Dragão Professor, que você vai ter acesso a todas as leituras complementares que eu postar e mais as leituras extras que eu posto para os membros do canal do nível 1. E os membros do canal do nível 1 que quiserem passar para o nível 2, você vai ter acesso a todas as leituras complementares mais as leituras extras. Aqui caiu, deixa eu mostrar a carta para vocês. O 10 de paus. Juntas caíram o 3 de pentáculos e o 10 de pentáculos. Deram para vocês.
o Cavaleiro de Pentáculos. Ultimamente tem se repetido os naipes. Os arcanos menores têm sempre se repetido. O 7 de paus, o 5 de copas, o 4 de espadas e o fundo do maço foi o pajem de paus. Não caiu nenhum arcano maior. Mas eu vou tirar também o outro tarô. Eu olhei aqui para a carta do... Não tem nada a ver, digamos assim. Não tem nada a ver. Mas veio na minha cabeça, quando eu olhei para o 10 de paus, a cobiça. A sensação de pessoas que, por desejar muito alguma coisa, seja algo material ou emocional, mas para mim vem mais como algo material, vocês acabaram fazendo mais coisas do que conseguia carregar. Como se vocês, sei lá, queria algum bem material, um carro, ou comprar uma casa, ou fazer uma viagem luxuosa, ou sei lá, uma viagem com pessoas que tinham uma situação financeira melhor que a sua, e você gastou o que não podia. Essa sensação de não poder fazer algo financeiramente, ou, sabe, querer aparentar mais do que realmente se é, desejar muito uma coisa e não ter medida. Deseja tanto uma pessoa que não olha que já é casado ou casada, ou que a outra pessoa é casada, tem um relacionamento com alguém. Deseja tanto aquela pessoa que não vê os defeitos dela e depois você mesmo se machuca. Até meu gatinho gemeu aqui. Algo que vocês queriam tanto que não tiveram medida. Gastaram demais, se empenharam tanto e não deram conta daquilo que queria. De repente você queria muito algo, comprar muito uma coisa e exagerou no trabalho, trabalhou horas e horas e horas, pegou várias horas extras e acabou fazendo mal à sua saúde. E muitas das vezes nem conseguiu comprar aquilo que precisava. Teve que gastar com dinheiro, com exame. Gastar com dinheiro não, gastar com remédio, com exame. A cobiça é um desejo acentuado. Ela, até uma certa medida, pode ajudar alguém a realizar alguma coisa. Se você deseja tanto, com tanto fervor, fazer algo ou ganhar dinheiro para realizar alguma coisa, se você se empenha com afinco, você pode conseguir realizar aquilo que você deseja, mas também não pode cobiçar tanto uma coisa que você não coloque limites, tanto para o seu próprio esforço quanto nas suas atitudes. Sabe, querer a companhia de alguém, querer ter a situação financeira igual a determinada pessoa.
impulsiona a gente, dá energia, dá força, dá vontade da gente construir algo. Mas se com você cobiçar algo, você não tiver limites, passar por cima das pessoas, isso faz mal aos outros, mas vai fazer mal muito mais a você. Você vai prejudicar outras pessoas? Com certeza, mas a sua alma vai ter feridas acima do que a sua mente racional pode acessar. Veio aqui também a ideia, que veio a música da Marisa Monte na minha cabeça, que ela fala, o nome é Na Estrada, a música, e tem uma parte que diz assim, I wait for you. A ideia de você que fica esperando, eu vou esperar por você, ou estou esperando por você. Há alguém que deseja tanto uma pessoa, tanto, que fica esperando ela a vida inteira. Deixa de viver a sua vida, deixa de viver outras relações porque deseja demais aquela pessoa e mantém a vida inteira esperando por ela. Se anula, se desrespeita, porque se você coloca outra pessoa como prioridade na sua vida e não você está se desrespeitando. Você querer tanto construir um negócio que não vê não respeita os seus funcionários. Passa por cima de todos eles como se eles fossem simplesmente uma máquina. Não vê o bem-estar de ninguém. A cobiça, como eu falei, pode ajudar a gente a crescer, evoluir, desejar muito uma coisa, faz a gente crescer e evoluir. Mas a ponto de você não ter medida, passar por cima das pessoas, é algo destruidor. Que depois traz consequências, não só para vocês, né? Não só para a gente, se tiver esse tipo de atitude, mas para si próprio. Aqui na leitura tem muita essa energia de cobiça, pessoas querendo tanto uma coisa que não colocaram limites. Pode ser tanto dessa vida quanto de vidas passadas. Aqui eu olho e sinto a ideia de alguém. Aqui é o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, no lado luz dele, ele é alguém que é esforçado. Ele, quando coloca algo na cabeça, ele vai conquistar aquilo, vai realizar aquilo da melhor forma. Mas do lado sombra dele, essa vontade de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa, pode levar ele a não ter limites, passar por cima de quem for, levar o tempo que precisar sem olhar, sem prestar atenção na família, nele mesmo. E a ideia aqui é alguém que colocou ali no papel tudo que precisava realizar, ou, sabe, queria muito se formar numa universidade a ponto de estudar sem medidas. E não que seja ruim você estudar muito, mas não a ponto de você estragar a sua saúde ou mesmo as suas relações. Sabe, você querer tanto se formar numa universidade e não dar atenção para sua família, não cuidar da sua namorada ou do seu namorado, colocar eles como
Veio na minha cabeça subalternos, como se eles tivessem ali só para te ajudar a realizar isso que você deseja. Pode ser algo, de novo, pode ser algo dessa vida ou de vidas passadas. Mas se for de vidas passadas, é algo que você fez em outras vidas e trouxe consequências para essa vida de agora. Você pode, nessa vida de agora, não estar conseguindo realizar nada, por se sentir culpado de em outras vidas você ter desejado tanto alguma coisa que passou por cima dos outros. Magoou, feriu, destruiu. E nessa vida você não consegue materializar, não consegue colocar em prática nada daquilo que você deseja. Aqui com essa carta veio na minha cabeça sem medidas. Me dá a sensação aqui de preconceito. A ideia aqui, eu tô vendo várias coisas mais densas, mais pesadas. E sinto a energia de vidas passadas. Lógico que vocês podem ter passado por essas energias nessa vida aqui, podem ter feito coisas assim que eu estou falando nessa vida, mas também sinto uma boa parte de coisas do passado, de vidas passadas. Mas com o outro tarô, a sensação que eu tenho é que com o outro tarô eu vou trazer, os meus mentores vão trazer energias para curar essas atitudes que vocês tiveram que trouxeram consequências, seja dessa vida ou de vidas passadas. Mostrar coisas que precisam ser curadas aqui, com a leitura de hoje, coisas que trouxeram consequências para a sua vida. Tudo que a gente faz traz consequência, mas a sensação o que eu estou falando aqui trouxe consequências mais pesadas, que feriram várias pessoas, feriram vocês mesmos, feriram as suas almas. A ideia aqui com preconceito é que vocês desejavam tanto uma coisa que usou o preconceito como arma para ferir outra pessoa. Algo que ela tinha, podia ser um cargo, podia ser um marido, podia ser, não sei, algo que ela tinha, que vocês desejavam, e tanto a ponto de inventar histórias ou usar o preconceito que algumas pessoas tinham contra essa pessoa para tirar proveito para vocês. De repente, alguém, vou dar um exemplo aqui, você trabalha com uma empresa com alguém que é homossexual e você queria muito o cargo dela. Acabou usando o preconceito das pessoas contra essa pessoa para tirar ela da empresa, ou então para fazer com que ela fosse rebaixada de cargo e você fosse elevada. De novo, pode ser de vidas passadas. Ou mesmo, pode ser até algo, veio a ideia aqui, pode ser até algo de escola. Essa pessoa incomodar de alguma maneira, você acabou colocando as pessoas contra ela justamente por causa do preconceito, usou o preconceito contra ela para atingi-la de alguma forma. Eu falei aqui de pessoas que queriam tanto alguém na vida
que levou a vida inteira esperando por aquela pessoa e não viveu a vida como podia, como merecia. E aqui, isso aqui vale para mim, mas não dessa vida, de vidas passadas, porque eu tenho lembrança, eu lembro de vidas passadas minhas. Então, acredito que o que eu vou falar aqui deva ter servido para mim em vidas passadas. Mas vai servir para alguém que vai ver aqui, vai assistir a leitura. Alguém que vocês perderam alguém. Pode ser um relacionamento amoroso, mas pode ter sido também um irmão, um filho, uma mãe, algum familiar que vocês tinham muita afinidade. Essa pessoa faleceu ou foi embora e você se colocou tão triste e infeliz que foi acarretando dores para você, doenças para você. Te endureceu, para algumas pessoas endureceu a sua alma. Você ficou mais frio ou fria, indiferente à dor das outras pessoas. Se isolou, pode ter se isolado, pode ter preferido a companhia de animais, que foi o meu caso em vidas passadas, às pessoas. Só lembrava da pessoa que perdeu, mas não permitiu que o universo trouxesse coisas novas. Que vocês tinham propósitos para viver com outras pessoas, coisas que vocês precisavam ter realizado naquela vida ou nessa vida de agora e não fizeram porque ficou muito apegada à perda dessa pessoa. Pode ter sido por morte realmente ou porque ela se afastou de vocês. Algo que trouxe dores muito profundas e impediu que vocês crescessem, impediu que vocês realizassem os seus propósitos. Aqui, com essa carta, veio necromante na minha cabeça e a ideia de que alguém gostava tanto da espiritualidade, do mundo espiritual, que não teve medida para os estudos, acabou se ligando. Quanto mais aprendia sobre espiritualidade, mais se apegava a espíritos mais densos, queria aprofundar tanto que acabou preso nessas energias mais densas. Acabou praticando coisas, acabou praticando coisas que pesaram muito para sua alma, essa ideia. Por mais que a gente goste muito de uma coisa, deseje muito alguma coisa, a gente tem que pensar, ter discernimento se aquilo que a gente tanto deseja não vai trazer prejuízo para a gente ou para outras pessoas. A gente tem que ter discernimento se aquilo que a gente gosta tanto não está passando dos limites. Não está fazendo com que a gente se machuque ou machuque outras pessoas. Eu gosto muito dessa carta. Adoro esse baralho. É o baralho do Senhor dos Anéis. Eu amei esse baralho. Quando eu vi na Amazon, meu coração chegou a acelerar.
Ele me chamou esse baralho. Mas ele é enjoadinho pra caramba pra tirar as cartas. Ele não desliza. Ou desliza demais que a gente não dá pra puxar as cartas. O 10 de copas e o 8 de espadas. Eu olhei para aqui, esse aqui é a aranha do Senhor dos Anéis. Eu ia falar o nome da... Aliás, eu pensei na aranha, que eu não lembrava o nome dela, mas veio o nome da Nagini. De Harry Potter, a cobra de Voldemort. Amores, não esqueçam, se vocês sentirem a leitura, de alguma forma foi para você, de repente você não viveu nada disso que eu tô falando aqui, você não fez nada disso aqui, mas em outras vidas você pode ter vivido. Você pode ouvir o que eu tô falando e ficar nervosa, ficar ansiosa ou ansioso, sabe, irritado com alguma coisa que eu disse. Se irrite com a minha voz, se irrite com a minha respiração, se irrite com o jeito de eu colocar as cartas. Se bater algum tipo de irritação, de incômodo, muito provavelmente coisas que vocês viveram em vidas passadas. Sabe, fica aí, a sua mente consciente não lembra, obviamente, mas o seu inconsciente lembra. E ouvir isso que te feriu, que trouxe coisas ruins para você, pode te incomodar profundamente. E uma maneira de vocês, de alguma forma, ajudar na sua cura, mesmo que você não saiba, assista O Senhor dos Anéis, porque eu lembrei da aranha, meus mentores me fizeram lembrar, assista Harry Potter, é algo leve, que é uma aventura, mas alguma coisa ali dentro pode te despertar algo, pode ajudar você a fazer, mesmo que seja inconsciente, uma cura que você está precisando. Como eu falo, os meus mentores não trazem esses elementos à toa. Ajuda no processo de cura de vocês. Então assistam. É algo que é uma aventura, é algo leve, que vai ajudar o seu inconsciente que sente essa dor conseguir fazer uma cura que, se fosse acompanhado de uma terapeuta ou assim mesmo nas cartas, você tem a vontade de algo assim direto. Você fez isso, fez aquilo outro em vidas passadas, e o seu interior pode dar uma raiva e fazer com que você não escute. Agora, se você fizer cura por coisas que são mais leves, que não necessariamente tem a ver com cura, pode fazer com que o seu interior se abra para aprender algo e se libertar de padrões, de crenças, de medos, de culpa muito arraigada dentro de você por você ter feito algo negativo. Então, isso que eu falo não é à toa. É uma maneira da espiritualidade ajudar vocês a crescerem, a se curarem com coisas mais leves. Às vezes ouvir é muito difícil.
A gente fica logo com o pé atrás, não acredita, aí desconfia da pessoa. Justamente não é porque a pessoa está fazendo um mau trabalho, mas simplesmente que o seu interior tem dores profundas e é uma maneira de fuga. E aqui é o fundo do maço. O fundo do maço eu vou falar depois que eu tiver acabado com tudo, tá? E eu esqueci de falar dos baralhos. O primeiro que eu usei foi o baralho das sereias. E agora do Senhor dos Anéis. E depois eu vou usar o Lenormand mitológico. O Rei de Paus, o Cavaleiro de Espadas e o Rei de Espadas. Eu não me lembro se o nome dos seres das árvores do Senhor dos Anéis são entes. Entes, mas não de formiga. Entes com E. Eu olhei aqui para o Rei de Espadas e veio submisso na minha cabeça. A ideia de que mesmo vocês muito inteligentes, muito espertos, se colocavam abaixo de outras pessoas. Não acreditava no seu valor, não acredita no seu valor, não acredita no seu talento. Não acredita na sua voz, tá? Sempre acredita que outras pessoas têm mais talento que você, mais sabedoria que você, mais criatividade, e não vê as suas qualidades. Não valoriza as suas qualidades, não valoriza as suas habilidades, os seus talentos. Se coloca sempre abaixo de outras pessoas. Isso pode ser alguém que se coloca, veio essa ideia aqui, alguém que se colocava abaixo do irmão ou da irmã. Ou era colocado pelos próprios parentes, pelos pais. Sabe, famílias que têm 2, 3 filhos e um filho é preferido e os outros filhos são sempre colocados abaixo daquele especial. E acaba levando para a vida, depois que cresce, acaba levando para a vida essa ideia de que você é inferior. Para muitas pessoas pode levar essa ideia de que você é inferior, de que você não tem o mesmo valor de que outras pessoas. Se coloca sempre em segundo plano. Que horror. Se coloca sempre em segundo plano. Se desmerece o seu próprio trabalho. Eu olhei aqui para o Rei de Paus, a ideia de que vocês foram presos por, mesmo inconsciente, por suas famílias. Essas almas que foram seus pais, ou são seus pais, seus irmãos, tinha ou tem alguma tendência com você e de alguma forma tinha essa necessidade de prender você. Pode ser uma inveja, pode ser raiva de coisas que vocês viveram no passado, de outras vidas. E por isso a necessidade deles de manter vocês submisso, abaixo de outros. A necessidade de manter vocês presos a eles, ou a necessidade de impedir
que você trouxesse a sua inteligência, mostrasse a sua inteligência, a sua sabedoria, os seus talentos, os seus dons. Claro que são coisas de dores de outras vidas, de rancores, de mágoas, de medos de outras vidas. Mas a ideia aqui de submissão está muito forte. A necessidade de manter vocês presos a eles ou a ela. De vocês não mostrarem o seu valor, não mostrarem a sua capacidade, aquilo que vocês vieram fazer nessa vida. Por mais que vocês, como alma, antes de encarnar, programaram essa vivência de agora para que você realizasse os seus sonhos, para que vocês se curassem dessas dores do passado, muito provavelmente ela não conseguiu, os seus parentes não conseguiu se desatrelar das coisas que aconteceram no passado. Vocês podem ter feito coisas ruins para ela em outras vidas e por causa disso, desse rancor, como ela pode ter feito já negatividade em outras vidas e continuou, não conseguiu sair das mesmas energias. Lógico, amores, vocês não vão sair agredindo nenhum familiar por causa disso que eu tô falando. Isso é algo inconsciente, que tá lá dentro da pessoa, que ela não faz coisas que muitas das vezes nem tem noção que fez. E eu, de novo, em vez da aranha, veio Nagini na cabeça. A cobra do Voldemort. Que cometia os crimes para ele. Eu tô falando de coisas pesadas hoje. Alguém tão apegado a outra pessoa que era capaz de fazer qualquer coisa que essa pessoa mandasse. Até mesmo encurtar a vida de alguém. Não vou falar outra coisa, porque senão depois tem o risco do YouTube dar uma segurada no meu vídeo, digamos assim. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Vocês eram tão apegados a alguém que podia ser de um relacionamento, mas sabe, alguém que ficava à margem, um funcionário, digamos assim, um funcionário, um servo de algum rei, de algum mestre, que fazia absolutamente tudo que esse mestre mandasse. Você totalmente submisso a essa pessoa. Também veio a ideia de amor. Você gostando tanto de uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa para dar benefício para ela, ajudar ela no que ela precisasse. E a sensação aqui, com a ideia da Nagini na cabeça, vocês foram capazes de fazer qualquer coisa mesmo para que essa pessoa gostasse de você, quisesse ficar do seu lado, sentisse que você era necessária. Coisas que vocês viveram em vidas passadas, que de alguma forma atrapalha a sua vida de agora. Pode trazer medos, insegurança de você de novo amar alguém e perder os limites. Desejar tanto estar com alguma pessoa que ame
tanto, tão desesperadamente, que se coloque nas mãos dela, faça qualquer negócio para ela te notar, para ela te perceber, para estar do lado. Pessoas que viveram amor muito forte, a ponto de se anular, de se destruir, e isso é capaz de destruir outras pessoas. Acabei de ver a imagem, sabe do, meu Deus, como é que é o nome do quadrinho? Esqueci. Eu lembrei da Turma da Mônica e lembrei daquele fantasma que tem na Turma da Mônica. Penadinho, né? Acho que é Penadinho. E eu olhei veio na minha tela mental a imagem da morte do Penadinho. É uma forma da espiritualidade me mostrar algo mais ameno, mais que naquela vida foi algo muito pesado. Também pode ser alguém que idolatrava, ver essa ideia, que idolatrava tanto alguém que também foi capaz de fazer qualquer coisa por ela. Vocês vendo a espada, sabem o que ela foi capaz de fazer pela essa pessoa. Me veio a ideia de vocês gostando tanto de um rei, de um senhor feudal que colocou a sua vida na mão dele. Ele mandava você fazer e você fazia, independente do que fosse. Até mesmo se ele mandasse você fazer algo contra a sua própria mãe, você faria. Essa energia aqui. Logicamente, isso de vidas passadas. São coisas, amores que trouxeram para essa vida de agora travas, traumas que estão bloqueando você de alguma forma. Seja ter uma relação, seja você olhar para você e se admirar, achar, de repente a sua alma aqui na 3D acha que você tinha que ser perfeito, que você não podia ter errado daquela forma, não podia ter feito aquilo de atentar, fazer coisas negativas com as outras pessoas, que você era um ser iluminado, então como que veio na Terra para ajudar outras pessoas e acabou caindo na mesma armadilha, fazendo coisas negativas ou ainda mais negativas do que as pessoas que vocês, como alma, vieram ajudar. Vocês, com isso que está vindo para mim, vocês não se perdoaram. Não se perdoam até hoje. Para algumas pessoas, vocês têm medo de amar e cometer os mesmos erros. Para outras, você tem medo de olhar para você e ver a força que você tem, ver a habilidade que você tem, ver as coisas positivas que você é capaz de construir e tem medo de você usar essa força, essa sabedoria, essa capacidade sua de novo para cometer os mesmos erros do passado. Você tem medo de usar os seus dons, as suas habilidades, com medo de novo de fazer escolhas ruins. De fazer, me deu a sensação também que algumas pessoas têm medo de fazer alianças. Preferem ficar à margem das pessoas, preferem não ter contato com as pessoas, com medo de fazer escolhas ruins. Com medo de passar por decepções, por magoar as pessoas, por ferir. Medos que bloqueiam, medos de repetir os mesmos erros,
Por isso tá bloqueando a energia de vocês, bloqueando a realização dos seus propósitos, bloqueando, veio para mim, a ascensão da sua alma, com medo de cometer os mesmos erros, porque não se perdoou. Medo de amar demais e colocar a sua vida na mão do outro e não se encontrar mais. Me deu a ideia aqui, o medo de fazer, que eu falei também, de fazer alianças, o medo de fazer alianças como vocês fizeram no passado, sabe? Usaram os dons de vocês, as habilidades, como é que eu posso dizer? A admiração que você tinha pela espiritual, por tudo que fosse espiritual. A curiosidade de viver essa vida, de aprender cada vez mais sobre o mundo espiritual, acabou fazendo com que você fizesse alianças com coisas negativas. E vocês nessa vida têm medo de usar a sua espiritualidade de novo e acabar caindo nos mesmos erros do passado. De repente, nessa vida, você tem até... isso aqui também pode ser para alguém que vocês conheçam, que veio essa ideia na minha cabeça. Vocês terem tanto medo disso, de se envolver com a espiritualidade e fazer coisas ruins, que acabaram se envolvendo em religiões e durante bastante tempo, ou se for alguém que vocês conhecem, tem um total preconceito com a espiritualidade, não quer nem saber de ouvir alguém falar sobre o mundo espiritual que não seja aquele que está dentro da Bíblia. Porque acha que vai ser algo demoníaco. Mas pode ser justamente porque fez coisas erradas em outras vidas. E nessa vida não quer nem pensar na possibilidade de cometer os mesmos erros. Mas aí tem esse preconceito, acaba cometendo, não comete os mesmos erros, mas comete outros. Não cura aquilo que veio curar para se perdoar dos erros que cometeu em outras vidas e acaba cometendo outros erros, agindo com preconceito, não enxergando aquilo que veio curar. Quando a gente vem curar algo nessa vida e por preconceito, por medo, por culpa ou qualquer outro sentimento e emoção negativa que trave a gente, a espiritualidade vai mostrar, vai trazer de alguma forma algo pra gente enxergar aquilo, porque foi o nosso contrato de alma. Eu falei que eu não tinha caído nenhum arcano maior, caiu aqui no fundo do maço. E o pajem de paus. Eu olhei aqui para essa bola e para essa sereia, veio na minha cabeça gloriosa. A ideia de que vocês se permitindo olhar para essas dores internas, não fugir daqui da leitura, não fingir que nada está acontecendo, que vocês não viram nada, que não saberem nada. Se vocês não fugirem disso, vocês vão conseguir fazer as curas necessárias para se transformar. Vai conseguir tirar essa energia que você considera como algo ruim, negativo, como algo errado, que você cometeu em outras vidas. Você vai conseguir se desvencilhar dessa energia. Mas você precisa ter coragem de enxergar, de olhar para dentro de si e ver aquilo que você se trava,
que você não se permite fazer, que você não se permite viver. Não é a gente fugindo de algo que a gente vai crescer, que vai melhorar a nossa vida. É justamente encarando os nossos medos, os nossos desafios de frente, que a gente vai conseguir fazer as transformações necessárias na nossa vida. Vai conseguir trazer prosperidade, abundância, de forma positiva. Mas a gente precisa olhar para dentro, olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos medos, para fazer as curas necessárias, para a gente ascender, crescer, evoluir a nossa alma, evoluir a nossa consciência. Ter a coragem, a sensação que aqui, ter coragem de olhar para você de verdade, quem você é. Admitir os seus talentos, as suas habilidades, admitir que você cometeu erros, tanto nessa vida quanto em vidas passadas, se perdoar e se permitir a viver uma vida nova. Sabe, peça ajuda da espiritualidade para você conseguir se perdoar, tanto de coisas que você viveu nessa vida, quanto de vidas passadas, e conseguir crescer e evoluir. Usar os seus talentos, a sua habilidade, o seu amor para construir, não destruir como você destruiu no passado. Essa é a melhor forma de redenção da alma, é você, em vez de se esconder, de se impedir de crescer e de evoluir, você usar os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons para ajudar outras pessoas. Essa é a melhor forma de redenção. Não é sofrimento, não é desgraça na sua vida que você realmente vai se redimir do passado. Você só está acrescentando mais laços kármicos na sua vida. Quanto mais você fica só nessa ideia de se repudiar, de se torturar, de se manter presa em algum lugar porque você cometeu erros dessa vida ou de vidas passadas, você não está se redimindo dos seus erros. Você está se aprisionando com medo de você. Você está trazendo mais laços kármicos, mais dores para a sua alma, porque você não confia em você mesmo. Você está se traindo a sua alma, porque não permite ela crescer. Não se permite crescer, não se permite dar oportunidade de novo para se colocar à prova. Não é porque você cometeu erros no passado que nessa vida você vai cometer os mesmos erros. Mas você só vai ter capacidade de ver que você mudou se você se permitir viver as coisas, viver a vida. Não é se escondendo das pessoas, não é se escondendo, se impedindo de fazer algo que vai fazer com que você cresça. Pelo contrário, se você fez mal em outra pessoa pelo seu amor excessivo, você está se aprisionando e aprisionando aquela pessoa ainda, porque o seu interior ainda continua remoendo os mesmos erros que você cometeu em outras vidas. Então, nem você se liberta e nem liberta a outra pessoa. De repente, a outra pessoa está parada, estagnada em alguma coisa, justamente porque você não consegue se libertar dessa culpa. Ela não consegue atingir o tanto de coisas positivas que ela poderia fazer, justamente porque você ainda mantém esse laço. E ela, inconscientemente, acaba fazendo escolhas pela dor que ela tinha no passado, que ela se mantém presa nessa energia.
por mais que tente, de repente, por mais que ela tente fazer algo, não consegue, justamente por causa dessas ligações. Eu não estou falando de amarração, mas é ligação que a gente faz justamente quando pratica coisas negativas. E mantém esse laço não se perdoando. Que quando a gente se perdoa e perdoa as outras pessoas, a gente corta esse laço. Todo o mal que antes foi feito, ele para de ter ação nas nossas vidas. Porque a gente se perdoou. Aquilo foi uma experiência para ajudar a gente a crescer e a evoluir. Não é Deus que está condenando, não é Deus que está fazendo com que você fique aprisionado, é o seu medo. É a sua culpa que te aprisiona, que impede de você viver a vida que você veio viver nessa vida. Aqui, na matéria. Nesse século. Nossa, veio 4 juntas? Mas elas viraram tão fortes juntos que eu sinto que ela deve ficar na leitura, apesar de ter caído 4 juntas. Que geralmente eu me disfarço. A árvore, a lua, as estrelas e os pássaros. Que é o grifo, Órion, Ártemis e as ninfas. Mas aqui, com os pássaros, me vem a ideia de que vai ser trazido para você algo para você ter a possibilidade de se livrar desses medos, dessa culpa, dessa mágoa que você tenha, seja de outras pessoas ou de você mesmo. A ideia aqui com a carta dos pássaros é a ideia de oportunidade. A espiritualidade vai trazer algo na vida de vocês para ajudar vocês a se libertarem desses medos, se curarem dessas culpas, perceberem o seu valor, perceberem que vocês cresceram, tomar consciência que você cresceu, que você evoluiu, que você é completamente diferente do que você era em outras vidas. Aqui é a carta da lua, mas a sensação que me deu é que vocês podem ter acesso a alguma coisa agora nesse eclipse. Acho que é dia 21, se não me engano, o eclipse do Sol. E eu cheguei a ficar emocionada com essa energia. A sensação é que a espiritualidade está trazendo para você desde eclipses passados, eclipses da lua que vem acontecendo durante esse ano todo, eclipse da lua, eclipses do sol, que vem acontecendo, que vai culminar agora nesse eclipse do sol do dia 21. Algo vai ser trazido pela espiritualidade que já vem trazendo a ideia de eclipses tanto do sol quanto da lua, que já vem acontecendo durante esse ano. Todos esses eclipses estão ajudando vocês a se libertarem, se limparem dessas energias densas, estão fazendo com que vocês enxerguem algo para irem fazendo essas limpezas.
e a sensação de que vai culminar essa limpeza agora nesse eclipse solar. Algo que vai ser trazido para vocês até esse eclipse solar, ou assim, poucos dias depois, mas a sensação de até o eclipse foi muito forte. Para a maioria das pessoas, até o eclipse vai ser trazido algo para vocês que vai ser o corte final desses laços com o passado, de muitas coisas, não estou dizendo de tudo, mas disso que atrapalha a sua vida, que impede de você viver os seus propósitos, impede de você ver o quanto você cresceu e impede de ver o seu valor, que você é importante, que você tem talento, que você tem habilidade. Vai ser trazido algo para vocês que vocês vão conseguir se libertar, não só disso que eu acabei de falar aqui, mas de tudo que eu falei lá atrás. Vocês estão sendo limpos pela espiritualidade dessas amarras do passado. E a sensação veio a música da Marisa Monte de novo, mas veio diferente para mim do que eu tinha sentido antes. Tem uma parte da música que ela fala que ninguém mais bela que essa pessoa que ela ama na música, né? Que fala que ama na música. Que tudo fica com mais brilho quando essa pessoa aparece. A ideia de que com essas limpezas kármicas, vocês vão ascender, como eu falei antes, e é como se vocês se abrissem. A sensação é como se vocês abrissem flor. Isso independente do sexo. Mas essa libertação aqui vai fazer com que você se enxergue de verdade quem você é. Os seus talentos, as suas habilidades, a sua capacidade de amar de verdade. Amar é uma coisa que dou de brincadeira, assim, amar bem amado, sabe? Não com medo, não com excesso, mas aquele amor gostoso, íntegro, que você confia, que você ajuda, que você se permite também ser ajudado, aquele amor que é companheiro, que é amigo, tanto é capaz de apoiar nos momentos de dor, quanto de estimular nos momentos de alegria, de impulsionar o seu crescimento. Vocês vão conseguir, depois desse eclipse do Sol, vocês vão começar a se reencontrar. Se enxergar os seus dons, as suas habilidades. Vão começar a enxergar o seu caminho. O que você veio realmente fazer nessa vida. Vão começar a enxergar os seus propósitos. Vou tirar aqui o fundo do maço. Os trevos. E o Deus Pan. Uma energia de prosperidade, de abundância, de alegria, de felicidade, com o Deus Pan, de fortuna, de fertilidade, de criatividade. Vocês vão poder acessar, vocês vão se sentir assim, como eu tô falando, próspera, abundante, criativo, alegre. Porque vão conseguir se libertar desses medos, dessas culpas. Vocês vão conseguir se limpar disso tudo que aprisionava vocês. Que assim seja, amores. Se vocês sentiram que essa energia, que essa leitura foi para você,
ressoou contigo e quiser se aprofundar na leitura, se torne membro do canal no nível 2, Dragão Professor. Você vai poder acessar a leitura complementar dessa leitura de agora, da leitura de cura, e também vai poder acessar as leituras extras que tem durante o mês, que são 4 leituras extras no mês. Gratidão, amores. Que as energias positivas do universo os abençoe, os ajude, os proteja. Ajude que essas limpezas sejam feitas e que a transformação na vida de vocês comece. Que assim seja. Gratidão. Até a próxima. Beijinho, amores.